O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apareceu, apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhe Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: Não. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram de barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? E ele respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe 2ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? E ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: Segue-me.
Palavra da salvação. Glória a vós, Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus e é de uma riqueza grande. Eu desafio-vos a voltar ao longo desta semana, a voltar a ler esta palavra de Deus, com toda a sua riqueza, com todos os seus desafios. Para que o nosso coração não volte, para que a Páscoa não tenha passado por nós, e nós estamos a viver o tempo pascal, e volte tudo como antes. Dá-nos a sensação que ao lermos o Evangelho, isto aconteceu com os discípulos. Eles estavam lá, junto ao mar de Tiberíades, aquele lugar que eles bem conheciam. Jesus tinha ressuscitado, já lhes tinha aparecido, já tinham vivido a experiência com ele, e depois parece que estavam ali, sem saber bem o que fazer. E Pedro disse, bem, eu vou pescar, e os outros disseram, vamos contigo. Quase como que um voltar a antes, sem que nada se tivesse transformado. E isto, tantas vezes, pode ser o risco da nossa vida. E vemos um momento e dizemos, ai Jesus, aquilo que foi tão bom, ai que me encheu o coração, ai que maravilha. Depois voltamos ao dia a dia, ao cotidiano, e parece que voltamos ao mesmo de sempre. E o desafio da nossa vida é não deixar que as coisas voltem para trás. É deixar que a novidade da Páscoa, a novidade do Evangelho, a novidade do encontro com o Senhor transforme verdadeiramente a nossa vida. Porque temos um desafio. O Senhor não vem, passa pela nossa vida e continua tudo na mesma. E a primeira leitura recorda-nos isso. Tanto poderíamos dizer da primeira leitura, queria sublinhar duas coisas. A primeira, a pergunta de Pedro. A pergunta que ele faz ao Sinédrio, quando diz, não, nós já vos dissemos para ficarem calados, vocês não ficam calados, como é que é essa história? O que é que Pedro responde? Responde com uma pergunta, parece jesuíta. Responde com uma pergunta, a quem devemos obedecer, a Deus ou aos homens? A quem devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Não estou a ouvir bem hoje. A Deus. Mas na nossa vida obedecemos sempre a Deus. Às vezes. Então, este desafio de Pedro, a quem devemos obedecer, a Deus ou aos homens, deve ser uma pergunta que está presente na nossa vida. Porque tantas vezes, sem querer, podemos deixar que a opinião dos outros, a crítica do outro, o condicionar da nossa sociedade faça com que andemos a obedecer aos homens mais do que a Deus. E depois, Pedro, com toda a coragem, diz, aquilo que Cristo que vocês crucificastes, colocando na cruz, ressuscitou. E nós somos testemunhas. Irmãos e irmãs, que possamos guardar isto para a nossa vida. Que na nossa vida, no nosso cotidiano, ao longo desta semana, possamos dizer, mas eu, a quem é que ando a obedecer? A Deus ou aos homens? Mas eu estou a ser testemunha do encontro com Cristo ressuscitado, daquilo que eu vivi nesta Páscoa, do amor que foi derramado no meu coração. Só isto já chegava, já podia ficar por aqui, mas vocês sabem isso, que eu vou sempre adiante por isso. E tudo isto por quê? Por aquilo que contemplamos e pela nossa esperança. A nossa esperança, o jubileu da esperança. E a nossa esperança é aquilo que João nos revela na segunda leitura. Contemplar o paraíso. Contemplar aquilo que está sentado no trono, porque foi imolado por nós, mas está vivo, ressuscitou. A nossa esperança é o paraíso. Se colocamos a nossa esperança nas coisas deste mundo, que infelizes que somos. A nossa esperança está em Deus. Este é o desafio. No Evangelho,
já vos disse ao início, os discípulos vão pescar, acontece esta pesca milagrosa, que não é aquela pesca que nós conhecemos antes de Lucas, é outra, depois que Jesus tinha ressuscitado, e na Terra Santa, junto ao mar de Tiberíades, há uma igreja onde tem a pedra onde os discípulos comeram os peixes. Está lá ainda aquela pedra que testemunha este acontecimento. Então, este encontro com o Senhor, interessante. Jesus quer contar com os peixes que os discípulos pescaram, mas já lá havia peixe a assar. Sobre isto eu vou-vos falar outro dia, porque é muito interessante. Agora, eu queria dedicar um pouco à segunda parte deste Evangelho que escutamos. É significativo, estamos a escutar este Evangelho hoje, nesta semana onde alguém vai escutar estas palavras. Um cardeal, ou não tem de ser um cardeal, mas provavelmente um cardeal vai escutar estas palavras. Amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Mas esta passagem do Evangelho que é dirigida a Pedro, irmãos e irmãs, é para todos nós. E por isso eu acho que é importantíssimo esta passagem. E aqui eu tenho que dedicar uma palavra, vou sintetizar demasiado. Quem perceber alguma coisa de grego, peço desculpa que vou ser muito sintético, mas é importante. Como sabem, o Evangelho é escrito em grego. E aqui o que temos é uma tradução. Infelizmente, esta tradução não nos deixa dar conta de toda a riqueza que está neste texto. Por isso eu vou tentar, com palavras muito pobres, levaria mais tempo, mas, por exemplo, se quiserem ler a encíclica do Papa Bento XVI, a primeira encíclica, Deus é Amor, e ele lá explica isso. O grego era uma língua importante, e para dizer algumas coisas, tinha várias palavras para dizer a profundidade. Para ver, para tocar, tinha várias palavras para dizer a profundidade. E também para dizer amor, que nós usamos uma palavra, amor, no grego havia 3 palavras, que dizia a intensidade, a profundidade. Havia o ágape, agapau, que é aquele amor total, é o amor de Deus. Havia o filéu, que é um amor que podemos dizer como de amizade, mas repito, vão depois ver o Papa Bento, que ele explica muito bem. E havia o amor, o eros, que é um amor assim muito de desejo. E se nós não percebermos isto, não conseguimos perceber este texto. Porque não é sempre usado o mesmo verbo. Por isso eu vou tentar traduzir em português de uma forma que se perceba. Porque aqui, Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu amo-te. Mas amas-me? Sim, eu amo-te. Amas-me? Mas no grego, depois vão controlar, os verbos são diferentes. Então, a primeira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? E usa o amor por excelência. Diz-lhe: Pedro, amas-me, e não só amas-me, amas-me mais do que estes? E Pedro o que é que faz? Se tivesse sido algum tempo atrás, se calhar o Pedro corajoso diria: claro que sim. Mas Pedro ainda se recordava o que lhe tinha acontecido. E Pedro aqui estava mais humilde. Então a resposta de Pedro é como que: ó Senhor, sabes que eu gosto de ti. Sabes que eu gosto de ti. Então Jesus, a segunda vez, diz-lhe: Pedro, amas-me? Já não diz mais do que estes. Já se baixa um bocadinho. Amas-me? E Pedro diz: ó Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Mas pelas 2 vezes, Jesus disse sempre: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, dá-lhe na mesma uma missão. A terceira vez, o que é que acontece? O que é que Jesus lhe pergunta? Pedro, tu gostas mesmo de mim? Não é Pedro que sobe. É Jesus que desce. Dá para perceber isto? Vocês conseguem perceber isto? Conseguem ou não?
Eu não consigo. Eu não consigo perceber como é que Deus me ama assim. Pedro, tu gostas mesmo de mim? E Pedro aqui sente-se tocado. Aqui Pedro sente este Jesus que vai ao encontro, este Jesus que vai ao encontro da sua miséria, ao encontro da sua fragilidade, e que o aceita ali como ele é. Tu gostas mesmo de mim, Pedro? E Pedro ali sente que Jesus vai ao encontro deles e diz ao Senhor: tu sabes tudo. Tu verdadeiramente conheces-me. Conheces a fragilidade do meu coração. Já sabias quando eu te ia trair. Já me tinhas avisado. Tu bem me conhecias. Por isso, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Isso posso dizê-lo. Se calhar um dia direi mais. Se calhar um dia posso dizer que te amo com todo o coração. Mas agora digo-te isto. E Jesus não se retira. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs, às vezes nós corremos o risco de fazer da nossa fé, da nossa religião, uma questão de conhecer e de fazer. Uma questão de conhecer e de fazer. Mas a nossa fé, a nossa religião, se não passa pelo coração, não vale nada. Por isso hoje o Senhor pergunta a cada um de nós: amas-me? E cada um deu a sua resposta, mesmo que frágil, mesmo que pequena. E fique certo que o Senhor aceita o pouco, mas se nós deixarmos entrar esse pouco, Ele vai crescer. E Pedro naquele dia não lhe o disse com coragem, mas depois encontramos logo nos Atos dos Apóstolos a coragem de Pedro, e sabemos que em Roma ele dá a vida pelo seu Senhor. Por isso que hoje possamos sentir este amas-me de uma forma concreta, e que sem medo lhe possamos responder: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes como está o meu coração. Tu conheces a minha fragilidade. Tu conheces as minhas divisões. Tu conheces as minhas insuficiências. Tu conheces as minhas traições. Tu conheces os meus medos. Tu conheces aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. Tu sabes tudo. Mas tu sabes que se eu estou aqui, é porque qualquer coisa eu te amo. Porque alguma coisa eu gosto de ti. Ajuda-me a crescer no amor. Então, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a crescer neste amor. Dizia São João da Cruz: no entardecer da nossa vida seremos julgados pelo amor. E São Maximiliano Kolbe, o nosso grande São Maximiliano Kolbe, dizia: só o amor cria, só o amor transforma, só o amor é capaz de dar a vida. Então, eu olhei para o relógio e a história vou-vos contar da próxima vez. E hoje fica connosco esta história de amor. Esta história deste Deus que nos ama com todo o coração e aceita o nosso pequeno amor, se for sincero. Depois, se a nossa relação for sincera, Ele pode crescer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.